Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Geslaine e eu vou contar um pouquinho da minha história com o Senai. Eu iniciei o curso de auxiliar administrativo no ano de 2013. O meu objetivo principal em fazer esse curso era conseguir um trabalho de carteira assinada. Eu almejava muito o meu primeiro emprego de carteira assinada, porque eu também já trabalhava antes disso. E então eu iniciei o curso em fevereiro de 2013. Com menos de 30 dias eu já fui indicada para um trabalho. Fiquei muito feliz e iniciei auxiliando o departamento pessoal. Esse departamento que me encantou, me apaixonei por esse setor, sou apaixonada pela gestão de pessoas. Dentro dessa empresa, com o passar dos meses, foi surgindo várias oportunidades e na verdade eu fui criando essas oportunidades. Algumas pessoas foram saindo e eu tive a oportunidade de ser efetivada, antes mesmo de concluir o curso. Não conseguia mais conciliar os horários, eu tive que parar o curso para ser efetivada. Mas eu sou muito grata ao Senai por ter conseguido essa oportunidade. Nessa empresa eu fiquei por quase 4 anos, atuando no departamento pessoal. A empresa que eu entrei sem saber, ao menos tirar uma cópia, e eu aprendi a fazer folha de pagamento, férias, tudo da parte do departamento pessoal. Mas o curso de auxiliar administrativo também me incentivou e me motivou muito a fazer minha faculdade. Então eu iniciei minha faculdade de administração, que também eu tive a oportunidade de fazer essa faculdade através do meu primeiro emprego, que eu consegui também através do Senai. Então eu conseguia pagar a minha faculdade por causa do meu primeiro emprego. E esse primeiro emprego me auxiliou a conseguir minhas coisas, a ter minha moto, a ter os meus materiais para estudo, CNH, que todo mundo quer tirar a sua habilitação, não é mesmo? E eu fui conquistando tudo isso aos poucos, com a oportunidade que eu tive através do Senai. Quando eu estava concluindo minha faculdade, eu resolvi a sair dessa empresa e atuar de fato na área da administração. Era o meu sonho de atuar mesmo nessa área. E então surgiu uma oportunidade e eu fiz a entrevista para a Escopo. Na época, a empresa se chamava Fernanda Cristina Consultoria em Treinamentos. Participei do processo seletivo, passei e iniciei como auxiliar administrativo nessa empresa. Eu auxiliava nos treinamentos e auxiliava também em processos operacionais internos. Tudo muito novo, de departamento pessoal para consultoria e treinamento era um mundo completamente novo. E eu fui me adaptando a tudo isso e me encantando pela consultoria. Foi aí que eu iniciei a minha pós-graduação em gestão de pessoas e consultoria empresarial. E comecei a atuar como consultora em gestão de pessoas. Hoje eu sou formada em administração, sou consultora em gestão de pessoas, sou analista comportamental e atuo na área de recrutamento e seleção. Hoje eu consigo dar oportunidades para outras pessoas. E é claro, gente, que nós criamos as nossas oportunidades. Vocês viram que com a minha história eu consegui criar várias oportunidades. Então eu deixo para vocês criarem a oportunidade de vocês. E o que eu quero dizer com isso? Busque se especializar, busquem estudar. Hoje, uma elaboração de um currículo bem elaborado, um recrutador ele consegue analisar e consegue te selecionar para participar de algum processo seletivo. Não adianta você colocar somente os seus dados pessoais, que você concluiu ali o ensino médio e você vai conseguir um emprego. Você precisa se especializar, faça cursinhos, coloque isso tudo muito detalhado no seu currículo. Quando a gente fala de currículos, quanto mais informações nesses currículos, melhor para quem está analisando, para quem está avaliando. Lembre-se de que você está sendo avaliado desde o momento que você manda o seu currículo, que hoje a gente utiliza a ferramenta e-mail, Nós recebemos os currículos através de e-mail. Não é mais esse pessoal, principalmente por causa da pandemia. Então, desde o e-mail que você está escrevendo, coloque um textinho ali, faça uma apresentação formal, coloque o seu currículo como documento PDF, não tem problema se você não quer, coloque em um Word, mas nunca tire fotos, tá? Então esse momento dessa apresentação é muito importante. Você está sendo avaliado desde o momento que você envia o seu currículo.
Se você tem dúvidas, não peça para um local de lan house fazer o currículo. Não é que eu esteja desmerecendo esse trabalho, mas o currículo ele precisa ser analisado, ele precisa ser avaliado. Peça para pessoas que tenham formações, pessoas que entendam, né, que tenham estudos, para ver se falta alguma informação e essas pessoas vão te passar um feedback sobre isso. Eu te aconselho a isso. Sempre mostre o seu currículo para outras pessoas e peça um feedback. Essas outras pessoas pode ser o seu professor. Peça apoio para os seus professores. Eu pedi muito apoio para os meus professores. Desde o curso do Senai, os professores sempre me apoiaram bastante. Então, sempre tirava dúvidas com eles. E eu sempre mostrei o meu currículo também. Eu tinha muito essa preocupação, porque eu queria ter o currículo. Então, tenham o currículo também. Peçam informações para os seus professores. Se forem colocar referência, coloca referências profissionais. Gislaine, eu nunca trabalhei. Coloca ali a referência profissional do seu professor. Mas para você colocar a referência do seu professor, peça permissão para ele, tá? Se ele autorizar, a gente coloca o nome e o contato dele no currículo. E aí vocês encaminham esses currículos. Não mande currículo para todas as vagas que surgirem. Você precisa mandar o seu currículo para a vaga que vocês se identifiquem. Hoje, no mercado de trabalho, nós procuramos pessoas que se identificam com esses empregos. Eles precisam compreender o propósito da empresa. Então, se você conhece a empresa, se você entende o propósito, se vocês acham bonito o que essa empresa faz, bacana. Envie o seu currículo para essa empresa, se candidata para as vagas que eles disponibilizam. Tá? Então, sempre estude as empresas para vocês mandarem os currículos, não somente coloca lá várias empresas, né, vários contatos e encaminha o seu currículo. Hoje o mercado de trabalho ele procura isso. Pessoas atuais, pessoas que têm formações, pessoas que se esforçam, que têm essa preocupação com o mundo. Nós estamos sofrendo mudanças instantaneamente e nós precisamos nos atualizar. Então, vocês precisam estudar mais, vocês precisam ter mais cursos, e vocês que criam oportunidades. Eu criei várias oportunidades no decorrer da minha história e eu tenho muitas mais histórias para contar. Eu não quero parar, eu já estou atrás de fazer mais especialização, quero fazer o meu mestrado. Hoje eu sou apaixonada pela área da consultoria empresarial e eu estou no meu segundo emprego, com 24 anos. Então vocês também busquem isso, se identifiquem com algo, converse com pessoas dessa atuação. E eu desejo somente sucesso para vocês. Hoje eu atuo na Escopo, gestão empresarial. Escopo é um nome bem diferente, né? Então, quando vocês pesquisarem aí no Google, o significado de escopo é propósito. Hoje a Escopo tem um propósito. Lá atrás, quando eu iniciei o curso do Senai, eu também tinha um propósito. E aí eu gostaria de saber de vocês. Vocês têm um propósito? Qual é o propósito real da vida de vocês? Hoje, as empresas procuram pessoas que tenham um propósito e muitas das vezes eles querem que a pessoa tenha um propósito bem parecido com o propósito da empresa. Eu sei que lá no fundo vocês esperam saber qual é o propósito das empresas, vocês querem saber qual é o objetivo principal da empresa, da atuação das empresas. Então, reflitam sobre isso, qual é o seu propósito pessoal, o que vocês almejam, certo? Pensem muito sobre isso. E quando eu falei lá atrás de vocês não mandarem currículo para várias empresas, está interligado a isso. Vocês precisam saber o que vocês querem, qual área que vocês querem atuar, porque vocês vão encaminhar o currículo de vocês somente para as empresas, para as áreas que vocês têm vontade de fato de atuar. Pessoal, não adianta vocês mandarem currículo para diversas empresas, você ser selecionado para iniciar a trabalhar em alguma empresa e quando vocês estiverem lá dentro não se identificar. Isso não é nada vantajoso, nem para você, nem para a empresa. E lá no seu currículo essa informação não vai ficar muito legal, porque na próxima oportunidade que você tiver, isso será avaliado. Então, alinhe o seu propósito, pense, reflita, o que vocês querem, onde você quer chegar. Eu sei que vocês estão aí fazendo cursos, né? Então façam cursos de formações que vocês se identificam. Eu iniciei auxiliar administrativo porque eu sempre me identifiquei. E aí eu fiz a minha faculdade de administração.
E na oportunidade que eu tive com o curso auxiliar administrativo, eu atuei na parte de departamento pessoal, que está interligado à gestão de pessoas. E hoje eu sou consultora em gestão de pessoas. Hoje eu atuo na Escopo como consultora em gestão de pessoas. Trabalho com treinamento e desenvolvimento de equipes, como também faço recrutamento e seleção. Então eu estou nesse mercado, auxiliando algumas pessoas a conseguirem essas oportunidades, como também eu me preocupo muito em ajudar as pessoas que querem, que estão criando a sua própria oportunidade. Então, crie essa oportunidade, tá? Se vocês querem mentoria, a Escopo também oferece. Nós atuamos em todas as áreas da empresa e a parte de gestão de pessoas a gente tem um carinho um pouco maior. Então, tanto eu quanto a Fernanda, que é a CEO da Escopo, nós estamos sempre à disposição a apoiar vocês que estão aí querendo entrar no mercado de trabalho e às vezes vocês se sentem perdidos. Eu compreendo isso porque eu também tenho um irmão que é um pouco mais novo e eu sempre estou ali auxiliando ele. Eu entendo que às vezes a gente se sente perdido, que eu sou uma geração, vocês são outra geração, mas reflitam um pouco sobre o propósito que vocês têm da vida pessoal de vocês. E tenta alinhar isso com as empresas que vocês querem, que vocês têm interesse em se candidatar, que vocês almejam trabalhar. Não procure emprego somente para vocês terem um emprego, um salário. Hoje o salário não conta muito, acreditem nisso. Nós temos que trabalhar com coisas que nós nos identificamos. O dinheiro não conta muito. Eu sou apaixonada por tudo que eu faço, sou encantada por essa área, porque eu sempre estou apoiando pessoas para a evolução das empresas. E isso é muito bonito, é satisfatório para mim. E para você, pense um pouco mais sobre isso, tá bom? Aproveite essas plataformas aí que o Senai tem, cursos que vocês têm oportunidade de fazer, que sinceramente lá na minha época eu não tinha isso. Eu tive que ir atrás, eu tive que ir lá, eu morava no sítio, eu tinha que ir de bicicleta, a pé. Então se esforcem um pouquinho. Às vezes a gente reclama, como diz os nossos pais, a gente reclama de barriga cheia, não é mesmo? Então aproveita essas oportunidades. Hoje as coisas são um pouco mais perto, hoje a gente consegue estudar dentro de casa. Aproveitem isso. Não coloca a pandemia como um obstáculo, como se fosse algo assim, é impossível estudar. Não, gente, não é. Aproveitem, abracem essa oportunidade. Hoje vocês conseguem estudar dentro de casa, no conforto da sua casa. Olha que legal. Antes a gente não tinha isso, Então aproveitem isso. Vocês têm uma oportunidade muito grande de se especializar ainda mais dentro da casa de vocês. E aproveitando o conforto da sua casa, sempre acessam, pesquisem que nas plataformas do Senai tem cursos ali disponibilizados para vocês fazerem. Quando a gente fala de especializar, gente, não é só depois da faculdade. Nós temos cursinhos que a gente pode fazer e isso vai alimentar ainda mais o currículo de vocês. E eu entendo que às vezes vocês vão se questionar do tipo, Gislaine, mas as ofertas de emprego sempre exigem uma experiência. Gislaine, sempre exige algo mais, só que a gente não tem. Ok, então vou entrar em um assunto um pouco mais delicado que vocês precisam se atentar. Hoje o mercado de trabalho, ele analisa muitas coisas, desde o currículo de vocês até as redes sociais. Sim, as redes sociais ela tem uma influência muito grande no mercado de trabalho. Então, cuidem do marketing pessoal de vocês. O que vocês postam, como é que estão as publicações, como é que está o posicionamento de vocês meninas ali nas fotos, tá? Ah, Gislaine, eu não quero ter a minha vida exposta, eu quero ter minha vida privada, eu quero deixar minha conta bloqueada, eu não quero que as pessoas acessem. Beleza, mas em algum momento vai ter alguma pessoa que você não sabe quem é, você vai aceitar e essa pessoa pode ser um empreendedor, que pode ter uma empresa, que pode ver você ali nas redes sociais e lá na frente, em algum momento ele fazer uma entrevista, ele vai se lembrar de você. Então cuidem muito do que vocês postem ali nas redes sociais, cuidem disso. E um outro ponto chave que nos auxilia muito no mercado de trabalho é o QI, o que indica. Então, nós precisamos ter um network legal, nós precisamos ter um feeling bacana com os nossos professores, principalmente. Eu sempre vou enfatizar o contato com os nossos professores,
porque eu sempre tive apoio dos professores e hoje eu estou na Escopo porque eu tive apoio de um professor da faculdade. Então nós precisamos ter esse contato com os nossos professores, muito bacana, muito saudável, e sempre conversar sobre essa parte do mundo profissional, porque eles nos apoiam muito. E aí, os nossos professores, eles podem se tornar o QI, o que indica. Então, às vezes, eu como recrutadora, pego currículos que não têm experiência, mas lá no final tem um professor. Vou lá e converso com o professor. O professor vai me passar um feedback. Se ele me passa um feedback legal, positivo, eu posso arriscar a contratar essa pessoa. Entenderam a importância disso? Então, busquem a ter esse contato com os professores, cuidem das redes sociais de vocês. Gislaine, mas eu gosto da ideia de ter bastante seguidor. Então, beleza. Então, ou você decide ser blogueiro, ou você decide ter uma carreira profissional, tá bom? Não que o blogueiro não seja, mas você precisa decidir o que você quer. Aí volta aquela pergunta, qual é o propósito da sua vida real? Tá bom? Vocês precisam refletir sobre isso. Eu quero ser blogueira ou eu quero ter a minha carreira profissional, tá bom? Hoje, as nossas redes sociais pessoais, ela acaba sendo uma ferramenta que a gente auxilia muito a empresa que nós atuamos. Então, se vocês me seguirem lá no Instagram, se vocês me encontrarem, podem ver que eu sempre estou repostando coisas da Escopo. Como também tem vários vídeos informativos que eu faço pelo Instagram da Escopo, que eu reposto no meu Instagram pessoal. Então, hoje as pessoas veem a minha rede social não só mais como uma rede pessoal, mas uma rede profissional. Nós precisamos ter uma rede profissional. Não é você ter uma pessoal e criar uma profissional, tá? Não, nada disso. Evitem fazer mais de uma conta ali. Eu falo sempre do Instagram porque é o que está mais em alta nos dias de hoje, tá? Mas cuidem disso. Reflitam sobre o propósito de vocês, que nós temos que ter muito cuidado com todas as publicações que nós temos. Hoje a gente tem lá aquela opção dos melhores amigos, se você quer postar alguma coisa mais informal, né, mais pessoal, você coloca somente as pessoas que podem visualizar isso ali. Mas cuidem muito com o que vocês postem nas redes sociais de vocês, vocês são avaliados. Eu como recrutadora, eu entro em cada Instagram, cada rede social para analisar. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso de fato indicar uma pessoa que seja ideal para a empresa. Hoje, o mercado de trabalho está à procura de pessoas profissionais que tenham um propósito de vida e que também esse propósito acabe andando junto com o propósito da empresa. Então, reflitem sobre, novamente, reflitem sobre o propósito de vocês e pesquisem as empresas, pesquisem as áreas que vocês se identifiquem, converse com pessoas das áreas que vocês se identificam, que atuam nessa área, para vocês tirarem dúvida, para eles explicarem como é que funciona e vocês conseguem se decidir. Eu entendo que a gente às vezes fica um pouco indeciso, né? Isso não é errado e também não é incomum. É muito comum a gente se sentir confuso em algum momento. Mas eu indico a vocês a conversar com pessoas que atuam nessa área, que eles vão te dar dicas que são essenciais e que vai apoiar muito vocês a entrarem nesse mercado de trabalho. E pessoal, quando eu falo de vocês buscarem pessoas especializadas, não é você recorrer ao Google e fazer suas pesquisas ou lá no YouTube, tá? Procurem pessoas que sejam formadas nas áreas, né? Então eu enfatizo novamente, os professores é uma ótima opção para nos auxiliar nesse processo, tá bom? Quando a gente fica assistindo muitos vídeos ali na internet, vendo as perguntas que costumam fazer ali nas entrevistas, você chega na entrevista muito ensaiado, e isso não é legal, tá? Eu como recrutadora eu consigo analisar na hora que você ensaiou. E aí você fica ainda mais nervoso, porque você tem noção de tudo. E aí, se eu faço uma pergunta diferente, você vai espanar. Você não sabe como responder e a sua postura muda. E aí as coisas ficam um pouquinho complicadas na hora de analisar essas pessoas, tá? Então, recorram a professores que te auxiliam nisso, ou profissionais, que às vezes vocês têm profissionais, pessoas formadas na família também, amigos, essas pessoas que possam te apoiar bastante. Eu me lembro quando eu estava me preparando para fazer entrevista para a Escopo, e uma professora falou assim: seja você mesma, não fique ensaiando nada. E eu fui eu mesma, né? Eu consegui, fluiu tudo muito naturalmente, contei sobre a minha história e eu não fiquei nervosa, né? Isso foi muito natural para mim.
Então, eu indico a vocês a serem vocês mesmos. Ah, Gislaine, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Hoje nós estamos cada vez mais ansiosos. Respira, tenta meditar, né? Eu sempre vou falar pra gente meditar um pouquinho antes de fazer uma entrevista, porque você consegue relaxar um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Mas não fique ali procurando essas perguntas padrões, não fique assistindo vídeos, tá? Porque é muito simples, né? Nós ir lá pesquisar, ensaiar em casa e todo ensaiado para uma entrevista. Mas também é mais simples ainda você ser você mesmo, se vestir uma roupa apresentável, tá? Então vamos evitar roupas decotadas, roupas curtas. Vista uma roupa apresentável, não precisa ser nada muito chique, tá bom? Uma roupa apresentável e seja você mesmo. Leve sempre o seu currículo impresso, respire fundo e seja você mesmo o tempo todo. Se atente às perguntas, preste atenção na sua fala também e isso vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Então, para uma entrevista de emprego não é muito difícil para você se preparar e você participar de algum processo seletivo. Lembre-se que nos dias de hoje, na verdade, as empresas têm feito processo seletivo. É mais de uma etapa, não é somente uma entrevista. Então, provavelmente você vai passar por uma prova escrita, você vai passar por uma dinâmica em grupo, né? Hoje eu mudei todo o processo, eu faço tudo online, então eu também aplico uma prova escrita online, eu faço uma entrevista em grupo online e depois eu faço a entrevista presencial individual. Então, se preparem para esse mundo novo, certo? Procure conhecer as ferramentas tecnológicas também. Eu sei que para vocês é um pouquinho mais fácil, né? Que são da geração Z, mas estejam atentos a essas mudanças, porque hoje as empresas estão utilizando muito mais essas ferramentas a nosso favor, não somente em um processo seletivo, mas também em todas as outras atividades dentro da empresa. Então, só recapitulando, pessoal, busquem se especializar, façam os cursos, aproveitem que hoje tudo está mais acessível, né? Lá na época que eu fiz era tudo muito longe, eu morava na chácara, era menor de idade, não tinha moto, dependia dos outros, tinha que andar de bicicleta, foi um pouquinho suado. E hoje as coisas estão mais perto da gente, é tudo mais próximo, a gente consegue acessar de dentro da nossa casa, em todos os lugares tem Wi-Fi que nós podemos aproveitar. Eu tenho certeza que tem um tio, tem uma tia, tem um primo que tem internet em casa, que pode nos auxiliar. Então aproveitem todos esses recursos que vocês têm. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que é: faça o teu melhor nas condições que vocês têm, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Se você não faz isso, você está aí justificando, está colocando obstáculos. Aproveitem todos os recursos que vocês têm. Não vamos justificar, vamos fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Então dê o seu melhor o tempo todo, faça o melhor que você puder com os recursos que vocês têm. Eu entendo que é muito mais fácil a gente reclamar do que fazer, mas vamos focar na solução, que é você conseguir se inserir no mercado de trabalho e ser um profissional de sucesso. Hoje eu fui considerada uma profissional de sucesso e eu estou muito feliz com isso. Então busquem isso, aproveitem essas oportunidades, façam o melhor de vocês nas condições que vocês têm, enquanto vocês não têm condições melhores para fazer melhor ainda. Então, pessoal, o que eu quero que vocês levem desse nosso bate-papo é que depende somente de uma pessoa que vocês consigam alcançar o sucesso. Depende da dedicação de cada um de vocês. Lá atrás eu também me dediquei e hoje eu ainda me considero uma pessoa muito dedicada. Então, se dediquem a fazer esses cursos, se dediquem na escola, que eu também compreendo que esteja difícil, né, nessa pandemia, mas não coloque isso como uma justificativa, como um problema, foquem na solução. Tenham sempre uma pessoa que inspire em vocês, tá? Lá atrás eu tinha pessoas que me inspiravam e isso me motivou muito a ação, a sempre buscar essa melhoria, a sempre me esforçar e correr atrás dos meus sonhos, porque eu sempre tive objetivos. Eu deixo para vocês a terem um propósito, a terem um objetivo,
tá? Eu espero que eu tenha inspirado vocês, que eu tenha motivado vocês a se esforçarem um pouquinho mais, a se inserirem no mercado de trabalho. Eu me coloco à disposição, podem procurar a página da Escopo Gestão Empresarial, como também a minha, ADM Geslaine Fausti. Eu sempre estou à disposição a auxiliar, a mentorear, a dar dicas para vocês que estão aí interessados a se inserirem no mercado de trabalho. Gratidão ao Senai por terem me convidado para esse momento. É um prazer muito grande estar aqui contando um pouquinho da minha história. Eu me motivo muito contando a minha história, me emociono também e eu espero que eu tenha inspirado todos vocês.